Começa agora o programa Saúde e Bem-Estar. O melhor para a sua saúde e um momento agradável para o seu bem-estar. Programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação: Aniete Roma e Sônia Santos. Saúde e Bem-Estar. Aqui, Aniete Roma, Sônia Santos fazendo online junto comigo e mais uma equipe maravilhosa por programa Saúde e Bem-Estar. Também hoje uma convidada querida, especial, doutora Larisa Stil, ela ginecologista, e estará aqui falando com a gente também sobre a mulher e a antroposofia, né? Que é o trabalho de alma dela. Mas, para iniciarmos o programa, nós vamos pedir à Sônia que possa fazer uma prece de abertura. Vamos então serenando os nossos corações, sentindo a presença amorável dos nossos mentores espirituais, e vamos assim nos conectando. Mais um novo dia, que possamos absorver toda a essência benéfica que o universo nos propicia nesta manhã. E através da nossa vontade de estar bem, vamos expandir essas energias e vamos cuidar do nosso pensar e agir, para que este presente se expanda e possa atingir todos os corações que estão sintonizados em nós. E assim, possamos estar até o fim deste dia. Gratidão ao nosso Pai por tanta misericórdia e amor em todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Iniciar o nosso trabalho com uma prece é algo que nos harmoniza e nos fortalece, não é, Sônia? Sim. Então, nosso programa hoje, não é, Sônia? Temos uma convidada querida, especial. Ela é médica, formada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, né, pela Unesp, e ela é especialista em ginecologia e obstetrícia. Atua aqui em São José dos Campos e tem uma formação, uma especialização em antroposofia pela Associação Brasileira de Medicina Antroposófica e é também aconselhadora biográfica. A princípio parece estranho, porém ela vai explicar para a gente também tudo o que significa o trabalho dela. Bom dia, Larisa, doutora Larisa Stil. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Bom dia a todos que estão ouvindo. Aniete, Cláudia, Sônia, Rony. Vamos começar, né? Muito bom. Mas, Larisa, você é ginecologista, mas conta pra gente um pouquinho de você, onde você nasceu e como começou para você isso de ser médica, né? A gente tem aquele start, mas como foi para você isso? Bom, eu nasci em Tupã, interior de São Paulo, mas eu vivi pouquinho tempo lá, com 10 meses. Meus pais se mudaram para São Sebastião, aqui no litoral, e eu vivi até os 16 anos em São Sebastião. E vim estudar em São José, com 16 anos, eu vim fazer o terceiro colegial, e eu namorava, e o pai do meu namorado era médico, até então eu queria fazer veterinária, e esse contato com ele, com a medicina, me despertou para a medicina, porque se eu queria cuidar de bicho, por que eu não podia cuidar de gente? Aquilo tudo me fascinou, aquele contato com ele, e a partir daí eu decidi fazer medicina. E fiz um ano de cursinho, morei 2 anos em São José e passei em Botucatu, na Unesp, e fiquei lá durante 9 anos. Fiz os 6 anos da graduação e mais os 3 anos da residência médica, onde eu fiz a ginecologia obstetrícia e a especialização em videocirurgia também. E eu já tinha na minha cabeça que eu iria voltar para São José, desde a época que eu morei aqui. Queria estar perto da minha mãe, em São Sebastião, e também de uma cidade que eu poderia exercer a videocirurgia, né? Então precisava ser um centro um pouco maior, não daria para ser lá.
E também nessa mesma época eu estava namorando e o meu namorado era daqui, então calhou de tudo dar certo. E eu vim para cá, comecei a exercer a medicina normal, mas depois, numa época da vida, eu vi que estava pouco, que eu precisava ampliar. Foi quando eu busquei a antroposofia. Na realidade, eu busquei várias coisas, eu nunca tinha ouvido falar de antroposofia, apesar de ter feito faculdade em Botucatu, que é um centro da antroposofia, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui buscar coisas diferentes e acabei encontrando e me apaixonei. E a partir daí eu comecei esse caminho dentro da antroposofia. Primeiro eu fiz a formação na medicina, depois eu fiz o aconselhamento, que na realidade ele complementa muito a formação médica, e hoje eu faço 2 outras formações, que é a pedagogia curativa, que trabalha para trabalhar com crianças especiais, e a medicina pedagógica, que dentro da antroposofia tem também a pedagogia, e na pedagogia Waldorf, que é a pedagogia que é trazida da antroposofia, existe o médico escolar, que é o responsável por trazer a harmonia dentro da escola, né? Ele não vê individualmente o aluno, mas vê o ambiente, a atmosfera, a escola. Então, esse é o meu caminho. Lindo! Mas eu senti que para você essa conexão com a natureza, né? Como assim fluiu para você? Primeiro que a vida no litoral já traz uma leveza de movimentos para a pessoa. Agora, vir para São José, a natureza te coloca um complemento masculino para que você pudesse articular tudo isso. De novo, você faz a medicina, a decisão pela medicina, mas sim, você tinha os animais dentro, era veterinária. De novo, a natureza te chama. Interessante o seu contato profundo com a natureza, né? Até você encontrar a antroposofia, que é um trabalho. Mas conta para nós, o que significa a palavra antroposofia? O que é isso? Para a gente conversar com os ouvintes, né? Agora nós estamos conversando com eles. Né? O que é a palavra? O que significa antroposofia? Na realidade, a Sofia é a sabedoria cósmica, né? E antropos é o conhecimento do ser humano. E essa sabedoria cósmica, ela foi trazida para a gente no início do século XX por um filósofo, Rudolf Steiner, que nasceu na Áustria, e ele trouxe, então, essa ciência, que é uma ciência espiritual. Por que a gente fala que é uma ciência espiritual? Porque, na realidade, Steiner era um filósofo e ele era iniciado, ele acessava os mundos espirituais. Então, através da pesquisa espiritual dele, ele trouxe para nós a antroposofia, que é como se fosse a alma que vai fazer essa ligação entre o terreno e o espiritual, é um caminho. É muito lindo, porque é uma doutrina espiritual, né? E o embasamento é todo. Porque a gente fala, doutrina é um conjunto de definições, conceitos, leis, né? Voltados, e a antroposofia é voltada para a natureza. E ele faz isso. Interessante o sentir dele, né? Trazer para a gente. Eu tinha uma ideia que ele era alemão. Por que a gente fica com essa ideia que Rudolf Steiner era alemão? Porque ele viveu muito tempo na Alemanha, inclusive muitas coisas se deram em Berlim, em Munique, e depois eles acabaram, todo o centro hoje da antroposofia é na Suíça, né? Que na realidade isso foi muito importante por conta das guerras, né? Porque lá tem chama Goetheano, que é o centro da sociedade antroposófica, e foi construído na Primeira Guerra Mundial, assim, por trabalhadores do mundo inteiro, inclusive de países que estavam em guerra. Então, esse primeiro Goetheano pegou fogo, foi incendiado, e depois foi construído um segundo Goetheano, que foi inaugurado em 1928. E hoje ele está lá na Suíça, é um lugar maravilhoso, lindo, é no alto de uma colina. Eu conheço, já estive lá, o lugar é muito lindo mesmo, né? É lá pelo caminho de Lucerna, com os lagos, com aquela região bem alta, realmente é um lugar maravilhoso, né? Aliás, a Suíça inteira. Mas vamos focar um pouco na medicina antroposófica.
Porque a gente sabe que a doutrina, ele constrói um processo filosófico de vida espiritual, colocando assim, desde a pedagogia, como você disse, para crianças, jovens, e uma organização de vida, né, sentindo o ser espiritual que somos. E isso vem muito com a doutrina espírita, né? Porque a gente, na doutrina espírita, realmente trabalha essa integração corpo, mente e vida espiritual, reconhecendo que o que somos verdadeiramente, somos um ser espiritual, não é? Agora, o lindo da antroposofia é a medicina, como é que eles tratam? Porque tem uma abordagem especial, uma abordagem de medicamentos, uma abordagem, não é? E aí ele desenvolve uma vida saudável. Primeiro, ele tem todo um conceito de vida saudável. Mas como que as pessoas poderiam ter acesso a essa medicina? Como elas viriam essa medicina? A medicina antroposófica, assim como todos os campos da atuação da antroposofia, é essa visão de que o ser humano, ele é um microcosmo do macrocosmo. Então, em nós estão todas as leis que regem a evolução terrestre, a evolução da humanidade. E a medicina, ela tem esse olhar, que é esse olhar individualizado do ser humano, né? Vendo todas essas leis que regem a vida humana, mas dentro desse todo, né? E aí a gente vê, primeiro assim, o ser humano muito mais além do que só o corpo físico, né? Que hoje a nossa medicina tradicional, alopática, ela trata e ela vê o físico, né? E não há nenhum mal nisso, é uma ciência natural, mas que para a gente ela está restrita apenas ao físico, e a antroposofia ela amplia, e aí ela vai ver esse ser humano não só como esse corpo físico, mas também como um corpo vital, que a gente chama de corpo etérico, que é esse corpo que é formado por essas forças cósmicas que vêm até nós. O corpo astral, que seria o corpo das nossas emoções, e também o espiritual. E aí todo o processo de adoecer e de curar-se, na realidade, se dá por equilíbrio entre esses corpos, né? É preciso que haja como se fosse um encaixe de todos, porque um vai atuar no outro, e se acontece algum desbalanço ali, alguma desarmonia, isso vai gerar um processo de adoecimento. Então, a medicina antroposófica, ela vai atuar nesse processo, né? Então, por isso que é muito individual, é muito diferente da medicina tradicional, que você me fala assim, doutora, como é que você vai tratar a diabetes? O diabetes eu vou usar insulina, eu vou usar metformina, eu vou usar o inositol. Não, dentro da antroposofia eu preciso ver, a doutora Aniette está com diabetes, como que ela é? Ela tem mais uma característica mais de ser uma pessoa que fica muito no pensamento, ela é uma pessoa que vai muito para a ação. Qual é a questão dela? E a partir da questão individual dela é que eu vou escolher o medicamento. Eu preciso trazer um balanço nesse desequilíbrio. É lindo, né? Bom, avisar meus ouvintes que eu não tenho diabetes. A doutora Larisa me colocou como exemplo. Imaginei. Mas eu não tenho diabetes ainda. Não sei o dia de amanhã, não é verdade? Eu cuido de diabéticos. É bonito porque esse olhar... O espiritismo tem este olhar de ver o ser como um todo. Só que a antroposofia, ela é muito prática. Ele permite ao profissional de saúde, médicos, psicólogos, os terapeutas todos, dar essa abordagem educacional, mostrando os corpos sutis e como é que ele vai estar atuando nos corpos sutis, orientando, educando, formando e mesmo com remédios naturais. Então é fantástico, é uma prática, né, de uma vivência muito bonita, né? Vamos lá. Sônia, você tem alguma pergunta para a doutora Larisa? Doutora, a antroposofia, ela complementa, então, a medicina convencional? Isso. O próprio Steiner ele falou que o médico, o terapeuta, ele tem que conhecer muito a ciência natural e depois fazer esse processo de ampliação,
né? Então é uma complementação, a gente fala, não é uma medicina alternativa, é uma medicina que amplia, que vai além do material. E pelo que eu entendi, ela vai buscar a causa que está, aquilo que está afetando o paciente, que está causando a doença, que é diferente da medicina convencional, que causa os efeitos, que trata os efeitos, é isso, né? É isso, e inclusive assim, muitas coisas que dentro da medicina tradicional é visto como doença, para a gente não. Por exemplo, dentro da ginecologia, a menopausa, o climatério é uma fase de vida, não é uma doença. Então, ela não tem que ser tratada como uma doença, ela tem que ser conduzida. Na realidade, é uma crise. E toda a crise dentro da antroposofia é vista como uma oportunidade de desenvolvimento. Porque, na realidade, nós somos seres espirituais que estamos fazendo uma vivência na Terra. E essa vivência, ela tem o intuito de um autodesenvolvimento, de uma evolução. Então, toda a crise que a gente tem na vida, todas as dificuldades, são momentos e oportunidades de crescimento. E o climatério é um deles. E o climatério, ele vem numa fase da vida da mulher que a gente, dentro das leis biográficas, a gente divide a cada 7 setênios, a gente tem 3 setênios iniciais, que é o desenvolvimento corpóreo do ser humano, depois os próximos 3 setênios, que é o desenvolvimento da alma, o desenvolvimento anímico, e a partir dos 42 anos, a gente entra no desenvolvimento do espiritual. Então, o climatério, ele chega para a mulher bem nessa fase, que é importante fazer essa transformação, para entrar nesse desenvolvimento do espiritual. E muitas pessoas têm sintomas enormes, e outras pessoas têm sintomas amenos, e outras passam por isso como se nada tivesse acontecido, porque na realidade algumas já estão no caminho, outras precisam sentir mais. E quando você vem e trata isso como uma doença, e você só faz uma reposição de hormônio, e você tira todos os sintomas da paciente, na realidade, você está tirando uma oportunidade de transformação e de evolução. Então, a antroposofia, ela dá uma sustentação nesse caminho. Então, deixa só para eu entender. Esses setênios seriam, então, vamos supor, do 0 aos 7 anos, é isso? Depois dos 7 aos 14, depois dos 14 aos 21, cada 7 anos tem essa evolução, certo? Vamos chamar de evolução, porque é uma evolução, né? E sempre no final de um setênio tem uma crise. Por exemplo, no final do primeiro setênio é a troca dos dentes. No final do segundo setênio é o início da puberdade. No final do terceiro setênio eu tenho que assumir a responsabilidade no mundo, é quando eu tenho 21 anos. Né? E assim vai. A nossa biografia toda, são várias oportunidades de desenvolvimento e de crescimento. Em cada fase eu estou desenvolvendo uma coisa específica. Até os 21 anos, no fundo, eu ainda estou nascendo para o mundo. Porque eu não falei que a gente não é só o corpo físico. No dia do nascimento, o que nasce é o corpo físico. Mas o corpo etérico, ele ainda está sendo gestado pela mãe e pelo pai dessa criança. E esse corpo etérico, ele vai nascer aos 7 anos. Nasce esse corpo etérico, aí quem está sendo gestado é o corpo astral, e esse corpo astral vai nascer aos 14 anos, e aí quem vai passear a ser gestado é a individualidade, é o espiritual, é o eu, e esse eu de fato nasce e se coloca no mundo a partir dos 21 anos. Por isso que a maioridade, os sábios que tinham mais acesso a essas informações antigamente, sabiam que a maioridade humana são os 21 anos. É quando, de fato, estamos na Terra. E aí podemos escrever o nosso caminho, sair em busca do nosso destino, que já foi escrito nas estrelas, por nós mesmos, com a ajuda das hierarquias espirituais. Mas ele agora se coloca à nossa frente, a gente pode buscar. Eu fico fascinada. Eu precisei estudar sobre o tema, né? Eu fiquei, assim, apaixonadérrima, né? Muito bom, né? E eu sempre, na época da evangelização infantil, que eu auxiliava na evangelização infantil, eu sempre dizia aos pais,
calma, porque até os 7 anos a criança, ela está muito ainda naquilo que ela foi, que ela traz lá da espiritualidade, né, antes dela reencarnar, tal, e depois vai se encaixando. Quer dizer, tudo aquilo que eu, para falar a verdade, eu recebia muita intuição das companhias espirituais, né, da irmã Rosália e tal, e toda criança era uma criança especial para mim. Eu dava uma importância maior, porque é um indivíduo. E ela se aproximava, falava, calma, diga a essa irmã, que é a mãe, né? Essa criança ainda está em formação, ela ainda não está aterrizada ainda aqui e tal. Então, quer dizer, a antroposofia está trazendo tudo aquilo que eu acredito que me completa, né? Agora, eu tenho uma criança, até os 7 anos, ela está totalmente ligada ao mundo cósmico. Existem constituições diferentes de criança, isso que eu falei, cada um vem com um temperinho diferente. Existe aquela criança que está muito mais ligada no cósmico e existe aquela criança que já está um pouco mais na Terra. Mas elas têm e elas captam tudo, por isso que dentro da educação infantil, o quanto que é importante o adulto que cuida dessa criança, ele verdadeiramente estar presente, ele verdadeiramente ter essa posição amorosa frente à criança, porque é isso que a criança capta. Não adianta você estar sorrindo para uma criança, mas no fundo você está super mal, você não queria estar ali, porque ela vai captar isso. Perfeito. Muito lindo. Larissa, a gente também tem conhecimento que o Rudolf Steiner, ele nasceu em 1861. Em 1957, nós tivemos a edição do Livro dos Espíritos por Kardec. É bem interessante. Nesse movimento, e Kardec nasceu em 1804. O que chama atenção para nós, ambos faleceram com 64 anos. Olha que interessante, né? Viveram 64 anos. Tem alguma coisa aí, completaram aí o número 10, que é 1. Porém, vamos lá na numerologia. A Kardec na França, está na Áustria, e ele pegou aquela região toda da Alemanha, e Kardec todo desenvolvendo seu trabalho espiritual na França. Naquela época, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, a Espanha e Portugal proibiram a entrada do Livro dos Espíritos, porque falava em reencarnação. E Rudolf Steiner trabalha com a reencarnação, aceita a reencarnação. E o Steiner, apesar dele ter tido toda uma formação teosófica dentro da filosofia, da teosofia, ele aceita no coração, na alma, na vida dele, Jesus. Então, ele é cristão. Então, a gente vê esse aspecto da doutrina do Cristo também nele, na Áustria e na Alemanha. Então, esse ponto comum, por que estou citando tudo isso? Para te fazer uma pergunta. Como é, para a antroposofia, a comunicação com os espíritos? Bom, esse é um desenvolvimento um caminho muito individual de cada um, né? Mas o que você falou aí é muito importante. O Cristo é o turning point, né, da humanidade. O Cristo é o essencial dentro da antroposofia, né? Então, realmente, todo esse conhecimento da antroposofia se baseia na importância desse trabalho que foi realizado, dessa doação que o Cristo trouxe para nós na Terra, e essa oportunidade de vivermos a liberdade, né? E por amor nos transformarmos em irmãos, todos irmãos, que esse é o grande caminho da evolução da humanidade. Assim a antroposofia vê. É lindo, não é verdade? Então, sim, o Cristo é muito importante, realmente. A gente tem essa vivência dentro da antroposofia, a gente tem a biografia que a gente fala que é a biografia diurna e a biografia noturna. A diurna é essa vida que nós vivemos agora, e a noturna seria quando estamos no mundo espiritual. E, na realidade, o que a gente vive aqui hoje, nessa vida, são os momentos que nós podemos trazer, evoluirmos. Porque quando a gente está na biografia noturna, a gente tem acesso a essa consciência cósmica, e a gente constrói, junto com todas as outras hierarquias espirituais, o nosso caminho na Terra, para que a gente consiga
desenvolver as habilidades e o que a gente precisa, que lá a gente tem consciência. Quando a gente nasce, a gente esquece, a gente perde essa consciência e é importante que a gente perca. Para quê? Para que a gente possa ter liberdade de escolha. É lindo. Então a gente fala assim que todos os nossos encontros que nós temos na Terra, o nosso encontro, todos os nossos encontros já foram programados lá no mundo espiritual. A gente fala que é o portal da Lua. Mas tudo que eu faço a partir desse encontro, eu poderia simplesmente, eu conheci a Niete e nunca mais falei com ela, né? Mas tudo que a gente faz a partir desse encontro, vem a partir de nós, a gente tem liberdade. E a gente vai construir pela nossa liberdade, não porque a gente está preso, né, numa rede, mas a gente pode fazer a escolha, que pode ser coerente com aquilo que eu escrevi, que eu queria, que eu desejei, ou não, né? E aí sim, quando eu caminho, eu sou muito incoerente com tudo aquilo que eu me propus, eu adoeço. E a doença vem como uma grande oportunidade de cura, no sentido de eu reencontrar o meu caminho. E como a gente escuta, como médico, a gente escuta muito. As pessoas muitas vezes agradecem uma doença, porque elas falam, nossa, a partir daí eu me reencontrei, hoje eu sou uma nova pessoa. Olha, eu agradeço tanto a Deus quando eu encontro um colega médico, uma colega médica espiritualizada. Eu falo, meu Deus, como é importante a gente ter Jesus, ter esse Cristo, né? É fundamental, é a base de tudo. E quantos mestres vieram para nos facilitar este encontro com Ele, né? E Rudolf Steiner foi um deles, um mestre que veio, é um facilitador para esse encontro com o Cristo. E é lindo. Ele tem muito estudo, muitos livros, ele tem uma obra de 350 livros. Então é algo assim que é de grandiosidade para facilitar para a humanidade uma vida cristã, né? Que lindo, é algo que encanta a gente mesmo. E eu agradeço também encontrar você. Poxa, é algo maravilhoso. Mas vamos colocar um pouquinho o pé na terra, vamos lá. Fala pra gente sobre a alimentação antroposófica, a agricultura antroposófica, como é a alimentação dentro da antroposofia? Então, o alimento, é através do alimento que eu construo o meu corpo. Né? Então, a alimentação é uma coisa muito importante, é um presente que a gente ganha da natureza, a gente está construindo o nosso próprio corpo. Dentro da antroposofia, existe a agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica, ela, dessa mesma forma, a partir de todas essas leis conhecidas que Steiner trouxe, você tem todo um cultivo do alimento. E a visão é de que a terra é um ser vivo, e ela precisa ser cuidada como um ser vivo. Então, todo lugar que você vai cultivar, na realidade, ele precisa se tornar mais vivo, e não ter uma deteriorização desse lugar. Né? Então, toda a agricultura biodinâmica, ela vem nesse sentido, no sentido de você estar produzindo um alimento que ele é mais rico, tem um calendário biodinâmico, e esse calendário, ele obedece às leis dos planetas, às forças que a gente recebe, e a partir daí você consegue fazer com que o alimento, ele fique mais rico. Por exemplo, um arroz biodinâmico, ele tem uma concentração de silícia muito maior do que um outro arroz. Então, assim, é até muito diferente do orgânico. O orgânico, ele é ótimo, porque ele não vai ter o agrotóxico, ele não vai ter o veneno. Mas o biodinâmico, ele, além de não ter o veneno, ele tem o a mais, por causa dessas leis cósmicas que ele respeita, e os substratos que são usados para enriquecer esse alimento. Porque a gente sabe que a energia da pessoa que prepara, que planta, o ambiente, tudo tem influência energética nos alimentos. Então, o grupo da antroposofia é muito especial. Quando eu morei em São Paulo, tinha o pessoal do Ponto Verde, e eu comprava com o pessoal da antroposofia, que foi o meu primeiro contato com o pessoal da antroposofia. Isso há uns 35 anos atrás. Mas minha jornada seguiu por outros caminhos, e agora acho que você vai me reiniciar nesse processo da antroposofia. Como é que faz para encontrar, né, um médico da antroposofia? Isso. Existe a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica,
antroposófica. E na associação, pela internet, você entra, a Associação Brasileira, você entra no site e lá tem o guia dos médicos que são dessa associação, que são médicos antroposóficos, né? E você encontra ali. Então, você consegue ir tem a ABNA nacional e tem a dos estados, tem a do Rio de Janeiro, tem a de São Paulo, mas você consegue achar pela região quais médicos que tem. Legal. Então, agora aquela pergunta que eu ia fazer antes da Claudinha. Medicamentos na antroposofia. O que você pode falar para a gente sobre os medicamentos na antroposofia? Então, o tratamento, como a gente visa trazer essa harmonia, esse processo, né, dos corpos, e também não só dos corpos, tá? Eu falei só da quadrimembração. Na antroposofia, a gente vê também o ser humano trimembrado, né, entre pensar, sentir e fazer e querer. Então, também quando a gente vê que tem uma incoerência entre o pensar, o sentir, o pensar e o agir, você também vai gerar um processo de adoecimento. Então, os medicamentos vão, a partir dessa visão do terapeuta, do que o paciente precisa, a gente vai lançar a mão de terapias, que podem ser medicamentosas ou não. Existe dentro da antroposofia várias terapias que não são medicamentosas, né? Por exemplo, a massagem rítmica, que é uma terapia que é feita com óleos essenciais ou com pomadas, e que é como se fosse uma massagem no etérico para melhorar a vitalidade. Existe o deslizamento rítmico, existe a euritmia, que você vai trabalhar também muito esse corpo etérico, vital, e os medicamentos, né? Tem o aconselhamento biográfico também, é uma terapia dentro da antroposofia, e os medicamentos. Os medicamentos, a gente lança a mão de tudo que a gente recebe da natureza, né? Então, a gente vai trabalhar com os minerais, a gente vai trabalhar com o vegetal, e a gente vai trabalhar com os metais, que são as forças planetárias. Então, por exemplo, a gente tem todo esse conhecimento, né, da influência planetária no ser humano. Então, por exemplo, o cobre. O cobre é um metal que ele trabalha muito o nosso organismo calórico. Então, sempre que a gente percebe que o paciente tem algum desequilíbrio nessa questão calórica, a gente usa o cobre, né? E aí eu vou usar em qual forma? Aí também vai depender do que o paciente precisa. Eu posso usar o medicamento de maneira injetável, eu posso usar o medicamento de maneira transdérmica, eu posso usar de via oral, eu posso usar como creme, como pomada, na ginecologia como creme vaginal. Então, assim, vai depender muito daquilo que o meu paciente está precisando, né? E aí mas eu tenho toda é um leque muito grande de medicamentos, e são todos medicamentos naturais, né? Uhum. E tem, para você fazer o medicamento, o cultivo das plantas são feitas em fazendas que vão respeitar a agricultura biodinâmica. Então, não é qualquer camomila, não é qualquer briófilo, é aquele que vai ser cultivado com a técnica da agricultura biodinâmica. E né? Ele tem essa semelhança com a homeopatia sobre dinamização? Você tem uma potencialização, uma dinamização do remédio, ou são as tinturas mães? Não, a gente usa às vezes a tintura mãe, mas também existe a dinamização, porque dependendo aonde eu quero atuar, é uma dinamização diferente. Se eu quero atuar mais nesse campo da vontade, do metabólico, eu vou usar uma baixa dinamização. Se eu percebo que a pessoa tem mais uma questão do neurosensorial, uma pessoa muito acordada, aí eu preciso usar uma alta dinamização. A gente fala sempre na filosofia que o ser humano é a planta invertida, né? A cabeça é a raiz, né? O metabólico é a flor e o ritmo é a folha. Então, aí também eu vou escolher qual parte da planta que eu vou usar para aquele paciente. Também vai depender do que ele precisa. Então, o ritmo, que é pulmão, coração, ele está mais ligado com a flor, você disse? A folha. Com a folha. A folha e o caule da A folha e o caule estariam mais ligados com coração e pulmão. É bem interessante mesmo, né? Porque trabalha por sistemas, né? Sistemas energéticos,
né? Para os 3 sistemas que você falou, né? Que é o sistema mais neurosensitivo, que é a cabeça, como você falou, a pessoa é mais, não é? Neuro, então... Mais acordada, mais né? acordada. Muito nos órgãos sensoriais, muito só na percepção. Que ela é neurosensorial. Depois a parte do cardíaco, que é outro sistema, o sistema energético, né? Que é a parte do coração, que é a pessoa que é rítmica, né? Que é mais do movimento de coração-pulmão. E depois a parte metabólica, que seriam mais as extremidades, as pontas, então são sistemas diferentes, e aí a medicação atua de acordo com o sistema energético. É muito sutil, é muito lindo, né? É algo assim que a gente passa a não trabalhar mais com os corpos físicos, ou seja, o corpo físico passa a ser, por ressonância, revitalizado, mas está trabalhando corpos sutis. Isso, assim, e a gente tem tempo também do uso da medicação, depende o quanto... em qual corpo você precisa atuar, é o tempo que você vai usar a medicação. Quando está no corpo físico, por exemplo, eu quero tratar um mioma na mulher, né, uma coisa física, o tratamento é no mínimo 1 ano, né? Mas quando eu quero tratar uma coisa no etérico, é o tempo da lua, né? Que o nosso etérico, o nosso vital está ligado com a lua, são 28 dias, são 30 dias, e assim vai, de acordo com o que eu estou tratando, o tempo do uso da medicação. E a medicação antroposófica, isso é bem interessante falar, ela é diferente da alopática, né? Porque como a atuação é no processo, o medicamento ele vai mostrar para o corpo, como se fosse um espelho, qual é o processo que ele precisa retomar, que ele saiu, né, que ele se desviou, e aí o corpo ele se espelha e ele entra de novo nesse processo, e isso vai gerar cura. Então o medicamento não é ad eterno, é um tempo. É um tempo. E obedece um dos postulados de Hahnemann, que é semelhante cura semelhante. É mais ou menos isso ou não tem nada a ver com isso, com a homeopatia? Não necessariamente. Aí não necessariamente. É individualizado. Eu também posso fazer o oposto, eu posso usar a polaridade dentro da antroposofia. Porque na alopatia a gente trabalha com os opostos, né? Na homeopatia trabalha com os semelhantes, não é? E eu posso lançar a mão dos dois, entendeu? Entendo. Eu posso trabalhar de um jeito ou do outro. E nos florais de Bach, o Dr. Bach vem ainda dizer pra gente que os semelhantes que ele trabalha com semelhante na frequência da virtude e não na frequência do sofrimento. Quer dizer, lindos, são mestres muito lindos e que vieram para esses tempos agora, tempos difíceis para nós. E se nós não entendemos, conseguimos sentir que nós somos um ser além da matéria, fica penoso demais, né? Claudinha, temos ainda ouvintes? Você quer comentar alguma coisa com a gente? Sueli, ela faz uma pergunta. O que dizer das mulheres que se tornam mãe antes de 21 anos, por exemplo, aos 13, 14, 15. O que dizer sobre isso? Então, ela está ali, uma menina nessa idade, que nem tem toda essa corporalidade formada, né? Então, é um grande desafio que ela vai encontrar, né? É uma crise. Essa gravidez na adolescência é uma crise, mas é uma oportunidade também. E aí, dentro da antroposofia, uma coisa muito linda é que os nossos filhos nos escolhem como pai, né? E essa menina foi escolhida, e essa criança também vai ter um desafio, que vai ser criado por uma outra criança, né? Então, o que será que esse ser espiritual que escolheu, ele está precisando passar para que ele consiga evoluir? Né? Mas com certeza essa menina grávida nessa idade, ela vai ter muitos desafios pela frente. Eu inclusive tem uns 2 anos, um projeto aqui, que inclusive foi com uma AFA, né, espírita, lá perto do Novo Horizonte, um trabalho com adolescentes gestantes, que eu fiz com grupos, porque o aconselhamento biográfico a gente pode trabalhar individual, mas a gente também pode trabalhar em grupo. E eu fiz um trabalho com gestantes adolescentes, foram 3 meses, a gente se encontrava 4 horas toda tarde, na terça-feira, e que foi lindo, foi um trabalho muito bonito para elas, e que foi trazendo todo esse conhecimento, né, das leis biográficas, principalmente da primeira infância até os 21 anos, e elas puderam ir se percebendo, né,
Mas é um desafio, sempre é um desafio, quando você adianta as coisas, né? Falar um pouquinho mais sobre esse aconselhamento biográfico, para que o nosso público também possa compreender melhor isso daí. Vamos lá? Então, o aconselhamento, ele é baseado em leis biográficas que o Steiner trouxe para a gente, né? Que são essas leis do desenvolvimento humano. Então, o que acontece? Primeiro, assim, a gente só pode fazer um trabalho que aprofunda realmente no aconselhamento biográfico a partir dos 28 anos de idade. Então, esse trabalho que eu fiz com as gestantes, ele só tocou, na realidade, eu só trouxe alguns conceitos, né? Porque a gente vê, assim, que o ser humano, até os 28 anos de idade, ele ainda não tem uma estrutura para lidar, para se encontrar com as suas próprias sombras. Então, porque na realidade, o aconselhamento biográfico, a gente vai adentrar ao lugar mais sagrado, que é a vida humana, que é a biografia humana. E a gente vai cuidar da única coisa que a gente tem. A única coisa que eu tenho, que é minha, que ninguém me tira, é a minha existência, é a minha vida. Eu vou morrer, mas tudo vai ficar registrado, aquilo vai me acompanhar sempre. Então, o aconselhamento biográfico, a gente entra num campo muito sagrado. E por isso a gente tem que entrar com muito cuidado, com muita serenidade. E a pessoa, ela vai se percebendo, se vendo. E quando a gente se vê, como nós somos o bem e o mal, nós temos em nós o bem e o mal, nós vemos as nossas sombras. E para a gente dar sustentação para esse processo, a gente precisa ter mais que 28 anos. Antes disso, a gente não tem essa possibilidade. Então, primeiro, o aconselhamento vai ser feito com pessoas com mais de 28 anos, né? E o bonito é isso, porque na realidade é uma ajuda para que a pessoa ela encontre a sua missão de vida, aquilo que ela escreveu quando ela estava no mundo cósmico, que ela se preparou para ela, e a partir de todas as crises, porque o aconselhamento, como é que a gente faz? O trabalho biográfico, a pessoa ela vai trazer para o terapeuta toda a vida dela. A gente começa lá desde o nascimento até o momento atual. E ela, nesse processo de trazer a vida, a gente vai encontrando nós, situações que não ficaram mal resolvidas, ou coisas que a pessoa nem percebe, talvez por uma educação, ela assumiu um comportamento, uma educação muito autoritária, ela assume um comportamento de nunca se colocar. E quando a pessoa nunca se coloca, ela pode, por exemplo, adoecer da vesícula, né? Que é o órgão da ação, o órgão de se colocar no mundo. Ou então ela começa com esse padrão, eu nunca falo não, eu nunca me coloco, e ela vai ter consequência disso. E muitas vezes ela até se coloca numa posição como vítima, e aí ela se põe como vítima, ela não se assume como a responsável por aquela situação. E o aconselhamento biográfico faz com que a pessoa ela consiga enxergar, é como se a gente fosse tirando véus, como se a gente está dormindo para dentro e a gente conseguisse despertar, abrir os nossos olhos. E quando você acorda e você abre os olhos, aí você pode decidir e tomar conta da sua própria vida. E decidir qual caminho eu quero ir. Eu não estou mais preso, né? Então, assim, o aconselhamento biográfico, eu falo assim, por que eu fiz o aconselhamento biográfico? Porque dentro da medicina antroposófica, eu cuido do corpo, eu cuido do etérico, mas com o aconselhamento biográfico, eu trato o anímico espiritual. Eu ajudo a pessoa a se reencontrar nesse caminho que ela mesma escreveu. É lindo. É um processo muito lindo. O processo anímico é muito lindo e a gente poder integrar tudo isso. Então, a medicina antroposófica trabalha o físico com remédios, tudo. Aí tem o trabalho de terapias, tem a parte de massagens, tem a parte da alimentação, da agricultura, que é toda natural, tem todo o trabalho de educação, processo pedagógico, né, de Waldorf. Então, tem todo um trabalho prático, de vida prática, e tem o processo terapêutico, que é o aconselhamento biográfico, que é maravilhoso. Então, a gente vê departamentos atuando para resgatar a harmonia da pessoa, ser a força para ela
levar a vida. Então, um trabalho prático, espiritual, né? E um trabalho físico, mental, anímico. Então, é perfeito. Claudinha, temos comentários de amigos? A gente tem mais uma pergunta aqui da Yara. Ela pergunta se esses medicamentos podem ser encontrados em qualquer farmácia. Existem alguns medicamentos que são da linha industrial da Veleda, que são vendidas em farmácias grandes, redes grandes. Mas aqui no Brasil, nós temos 2 farmácias que produzem, né, os medicamentos antroposóficos, que é a Veleda e a Sirimin. E em Ribeirão Preto tem uma farmácia que chama Inject Center, que trabalha com os injetáveis, né? O substrato desses injetáveis deles vem da Suíça, da Alemanha. Mas são essas as farmácias antroposóficas. Mas às vezes o médico antroposófico lança mão de... A gente não usa só o medicamento antroposófico, muitas vezes sim, né? Mas às vezes também a gente acaba usando alguma coisa mesmo da linha homeopática, né, uma vez ou outra, mas os medicamentos, a base mesmo você tem que pedir, mas esses medicamentos, eles têm, essas farmácias, eles têm um setor que encaminha para o país inteiro, né, esses dias mesmo atendi uma pessoa lá em Recife, e ela ia pedir da farmácia daqui, eles iam encaminhar, ela não teve nenhum problema com isso. A antroposofia aceita medicamentos por via, né, subcutânea, intravenosa e oral também. A homeopatia é só oral, mas a gente sente que é um trabalho realmente consciente dependendo da necessidade, não é, Larisa? Isso, depende de cada um. Assim, a gente tem pouco no Brasil disponível, né, por causa das condições de vigilância e tal, as exigências, mas na Suíça existem hospitais, na Alemanha, hospitais que trabalham praticamente só com medicamentos antroposóficos. Eu escuto os pacientes chegarem, às vezes, no consultório e falarem, eu tenho problema, eu tenho intestino preso, mas assim, minha vida resolve com a homeopatia da Veleda 46. Então, esse 46 é famoso, né? Eles chegam já falando assim, eu tenho intestino preso, mas meu intestino resolve com 46 da Veleda. 46, 2 comprimidinhos. Então é interessante que alguns viram uma tradição, né? E as pessoas não sabem o fundamento, a realidade daquilo, que está trabalhando outros corpos, outras energias, é um processo mais sutil do que se imagina. Também se trabalha o físico, como você acabou de orientar, mas não é assim de chegar e falar, oi, eu tomo 2, resolve minha vida. A Cleo Orlandelli, a mente é grande colaboradora da cura e do equilíbrio. Quantas vidas podem ser recuperadas com esta terapia? A Alexandra Fernandes escreve assim, olha, que lindo tudo isso, um conhecimento que vai curando e libertando a partir do sutil. E a gente tem uma pergunta aqui do Ed Moreno. Doutora Larisa, hoje li nos jornais que um casal que adotou uma criança a devolveu para a instituição por incompatibilidade com a criança de 11 anos. A antroposofia auxilia nesse caso? A mãe é médica. Para a pessoa, assim, tem que ver como foi essa condição. A antroposofia pode ajudar, mas o que levou esse casal a desistir dessa criança, né? Assim, o que levou ela primeiro a pegar essa criança e o que levou a desistir? Eu acho que tem muito mais coisa envolvida nisso aí. Então, teria que ver esse caso particular, mas sempre pode. Profissionais, primeiro assim, existem profissionais talvez essa criança tenha alguma questão muito séria, talvez ele precisasse de um pedagogo curativo para cuidar, né, que conseguisse ajudar, porque uma criança de 11 anos, que ficou 11 anos numa instituição, que vida foi essa que ela levou até então? Quais são esses desafios que esses pais não conseguiram lidar? Sim, eu acredito, sempre a gente pode buscar ferramentas, instrumentos para conseguir ajudar a gente nos processos que a gente tem dificuldade. Então, eu acredito que sim, mas esse casal precisa buscar, né? Ele precisa querer. E a gente sempre fala isso dentro da medicina antroposófica, né? O terapeuta, ele vai ajudar, mas na realidade o paciente, ele precisa querer se cuidar, ele precisa ter a vontade de se cuidar. Ele não pode querer ficar numa posição passiva,
que simplesmente dê a cura para mim. Não, é um processo de cura, e todo processo exige um trabalho, e é o trabalho do paciente, é do terapeuta. O terapeuta, ele vai só apoiar esse processo do paciente. Mas, para a gente falar sobre as técnicas dentro da antroposofia, qual a mais indicada, assim, no caso de uma mulher? Como você trabalha uma mulher que chega para você e não sabe que você é uma médica antroposófica? E aí você vai trabalhar na parte de ginecologia. A sua abordagem é oferecer a ela medicamentos e tudo, ou você começa num trabalho educacional primeiro? Na realidade, isso para mim é um pouco difícil até de lidar, porque eu preciso que um paciente ele realmente seja avaliado de uma maneira antroposófica, porque eu não consigo, numa consulta rápida, conseguir perceber do que realmente o paciente precisa, né? Algumas vezes eu acabo fazendo isso, eu acabo medicando com antroposofia sem ter essa total compreensão do paciente, do processo dele, mas eu preciso que a paciente faça uma consulta antroposófica, que é uma consulta mais longa, né, e aí a partir disso eu ter a percepção para cuidar da paciente, mas a antroposofia ela está em mim, então todos os pacientes que eu atendo, eles acabam recebendo isso que está em mim, mesmo os pacientes que não vêm com uma consulta antroposófica. Muitas vezes eu percebo que eu posso ajudar aquele paciente e eu acabo falando, olha, agenda uma consulta antroposófica que eu vou poder te ajudar mais do que aqui, que fica de uma maneira muito limitada. E é importante isso, porque o Rudolf Steiner coloca para a gente, na literatura, até uma terapia artística, né? Um trabalho que você pode facilitar para a pessoa esse encontro com a cura. Então, às vezes a pessoa vai se queixando de uma doença física, o meu olhar, eu trabalho com psicossomática, então o meu olhar é já sentir e reconhecer o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio espiritual, né, energético, e ela somatizando naquela doença. Então, esse raciocínio para a gente passa a ser lógico, mas às vezes para a pessoa não dá para falar para ela, olha, você está com desequilíbrio energético nesse ponto, você está com desequilíbrio, assim como às vezes vem paciente para mim que é bem interessante, que vai em algum terapeuta e ele chega e fala assim, olha, lá disseram que eu estou com problema de fígado e rim, então a senhora me faz um favor, faça os meus exames para saber se eu estou com problema de fígado e rim. Às vezes é uma diabética que passou num terapeuta de terapias integrativas que conhece energia, daí eu faço todos os exames, aí ela fala, tá vendo, eu não tenho nada, como é que ele disse que eu tenho problema no rim e no fígado? Senhora, aí a gente tem que ter uma abordagem delicada. Então, às vezes é complicado, dependendo, tem que filtrar para a pessoa, não é verdade? Então, tem terapeutas que trabalham com energia e colocam para você está com problema? Sim, mas não explicou que é no corpo energético, que é num processo anímico, que é num processo de outros corpos, não é no corpo físico. Que no corpo físico, muitas vezes a gente faz exames, não dá nada, não é doença no físico, ele está com um núcleo de desequilíbrio, ele está com um núcleo que está precisando de uma energia vital, resgatar uma energia vital, né? E ele não vê isso. Você não cuidar, daqui a algum tempo Sim. vai se manifestar no físico, mas pode demorar, né? Sim. Mas a necessidade de, muitas vezes, orientar. Porque tem paciente que procura você já pela antroposófica, né? Pela medicina antroposófica, mas outros não sabem que você trabalha com medicina antroposófica. Então ela vai por causa de um mioma, por causa de um problema feminino, um sangramento, um aborto, uma situação que ela precisa, ou mesmo uma infecção. E aí ela tem você tem uma abordagem antroposófica, mas isso que eu falo, tem que ter um embasamento. Esses dias eu recebi uma paciente para videocirurgia por endometriose. Uhum. E ela chegou no consultório para fazer cirurgia, veio indicada para cirurgia. E ela chegou com muito medo da cirurgia. Assim, eu não queria operar, e eu peguei e propus. Eu falei, você não quer fazer uma consulta antropológica? Eu mostrei todos os tratamentos, todos os caminhos que a gente tinha, e realmente ela tinha um quadro de endometriose grave. Eu falei, você quer
tentar fazer um tratamento antroposófico? Vamos tentar, então, antes da cirurgia. E a gente fez e foi fantástico. E você começa pelo aconselhamento biográfico? Oi? Você começa com um aconselhamento biográfico? Não, pela consulta antroposófica mesmo. Pela consulta, pela abordagem da anamnese. Pela anamnese. O aconselhamento ele complementa. Você vai para a terapia com a... precisa querer fazer. Você faz toda uma anamnese, abordagem. E é isso bem interessante, porque são várias técnicas e ele trabalha muito com som também, né? Com música, não tem? Ele não tem um trabalho, uma técnica também na antroposofia? Porque na realidade o som forma o nosso corpo, né? O som dá forma, nosso corpo é praticamente água, né? E o som faz toda uma estrutura, né? Sônia, e nas figuras, olha... por isso o som tão importante, né? O que a gente ouve, o que a gente coloca para os nossos filhos ouvir, o som, e como que a nossa humanidade tem caminhado hoje para os sons, né? E na realidade a criança principalmente ela precisa do que é verdadeiro, ela precisa escutar a voz humana, ela não precisa de sonzinho eletrônico, de musiquinha, nada disso. A voz da mãe, a voz do pai, isso que vai formando o corpo dela. Olha, agora a Sônia ficou mais maravilhada. Sônia, olha, faz massagem rítmica, trabalha com a euritmia curativa, que é trabalhar com sons e músicas, com terapia artística. Sônia, acho que tem tudo a ver com você, Sônia. Comigo também, claro. Mas olha, Sônia, também olha bem você. Eu, na parte médica, vou me aprofundar. Mas você, como terapeuta, Sônia, olha que lindo. Também acho. Realmente estou cada vez mais fascinada. Você está ficando... Eu aproveitar o ganchinho aqui. Oi. Doutora Larissa, a senhora é ginecologista e obstetricista também, não? Obstetra, sou obstetra. Então, e o parto na antroposofia? O parto é maravilhoso. Então eu cheguei... Sem querer, entre aspas, eu cheguei no maravilhoso. Mais um maravilhoso. Nascer. Assim, como eu falei antes, né? Essa individualidade está no mundo cósmico e ela constrói todo o seu caminho na vida. E o parto é o chegar, né? É o chegar no mundo. Então, a gente vê assim que o momento da chegada é o momento que foi decidido por essa individualidade enquanto ela está no mundo cósmico, enquanto ela está nessa sabedoria cósmica. Então, assim, o quanto é lindo a gente respeitar o tempo dessa criança, dessa individualidade. E o parto, hoje as pessoas chamam de parto humanizado, né? O parto adequado. É o parto que a gente intervém o menos possível, que a gente se coloca do lado da mãe e acompanha, né? E vai ajudando naquilo que precisa, não é que você não vai fazer nada, tem momentos que você precisa intervir, mas quando não precisa, você não intervém. Você permite que exista esse respeito ao tempo dessa individualidade. Inclusive, a gente, dentro da antroposofia, sempre falou isso, e hoje realmente está se descobrindo pela medicina material, né, alopata, que realmente é o bebê que desencadeia o trabalho de parto a partir de substância da suprarrenal do bebê, que vai ativar a ocitocina da mãe e fazer com que o trabalho de parto ele se inicie, né? Então é lindo, a chegada é muito linda, né? Esse encontro desse ser espiritual, né? E como eu falei para vocês, a gente vai gestar essa criança até os 21 anos, né? E quando ela está dentro do útero, ela está envolta por todos esses corpos, né? O líquido amniótico representa o etérico. O cordão umbilical representa o astral, que faz essa ligação entre o etérico e o espiritual. E a placenta é o espiritual. E aí, quando nasce, você deixa esses envoltórios e na primeira inspiração, todos eles adentram aquela corporalidade da criança, né? Como germes, que eles estão ali, mas eles são germinais. E eles vão se desenvolvendo até os 21 anos de idade. Né, para depois não tem como
ouvir isso sem as lágrimas rolar, gente. Eu tô aqui. Sem ficar apaixonada. Larisa, eu tenho uma última pergunta para você. Depois a gente também, a Sônia faz a última dela. A minha última pergunta, se você definir para a gente o que é para a antroposofia doença e o que é a cura. Então, a doença é a oportunidade, né? Essa oportunidade de desenvolvimento. Então, a doença é sempre esse desequilíbrio, e a gente fala que na vida a gente está sempre se equilibrando entre doença e doença, e a gente precisa se colocar em movimento, né? Para atingir esse processo de cura. Então, a doença porque a gente está aqui para evoluir, né? Então, a gente está aqui, a gente precisa buscar essa cura. Então, é isso, a doença é sempre, as doenças às vezes mais bobinhas, e a febre da criança é importante, a antroposofia vê como uma coisa muito importante, porque é a transformação das proteínas hereditárias nas próprias proteínas desse ser que está chegando, né? Então, a febre é muito importante, e todas as outras doenças, e até a doença mais grave, doenças graves, que muitas vezes as pessoas, elas precisam fazer mudanças profundas da vida, encontrar com essa realidade que é a existência, que muitas vezes está tão adormecida e tão fora da própria essência, e a doença vem para esse despertar, para esse acordar. Muito bom. Sônia, sua última pergunta para Larisa. Mediante esse momento nosso, né? A pandemia, o que pode deixar para a gente? Porque a doença, ela traz sempre a cura, não é? O que você está dizendo, né? Ela é o que impulsiona a cura. E neste momento, deixa algo para a gente. Primeiro, assim, se a gente pensar no todo, nessa pandemia, que é uma doença da humanidade, que pegou o mundo inteiro, né, o que será, se a gente vê a doença como uma oportunidade, o que será que essa doença está querendo trazer para nós como humanidade? O que precisamos mudar? O que precisamos fazer diferente? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que deixar mesmo, porque eu não tenho a resposta, né? Eu tenho a minha resposta, mas eu acho que individualmente cada um tem que buscar a sua. O que a gente está fazendo com esse nosso planeta que precisa ser mudado, né? Foi uma doença que atingiu todo mundo. Mas individualmente, o que eu posso fazer para estar enfrentando essa pandemia, né? Então, primeiro, eu preciso cuidar do meu sistema imunológico, eu preciso cuidar dos meus 4 corpos, né? Então, eu preciso cuidar do meu corpo físico. Aí, como eu cuido do meu corpo físico? Através de uma boa alimentação, mantendo a atividade física, né, mantendo uma atividade, e essa alimentação boa, principalmente com os alimentos que são orgânicos ou biodinâmicos, né, como eu produzo esse alimento, como é que eu vou cuidar do meu corpo etérico, da minha vitalidade? Eu vou cuidar mantendo um ritmo, porque o corpo etérico ele depende de ritmo. Então, às vezes, as pessoas estão isoladas, eu falo, tenho todo o tempo do mundo, mas aí fica só deitada, ou fica só fazendo coisas, mantém a mesma vida que tinha antes, porque a gente reclama de falta de tempo. Mas tempo não é dinheiro, tempo é vida. Né? E agora eu estou isolado, eu tenho tempo, como eu vou lidar com esse tempo? Eu preciso pôr um ritmo, né? Então eu preciso respeitar o dormir e o acordar, o sono vigília, o claro e escuro, isso é importante. Eu não posso simplesmente passar a noite, entrar assistindo série, filme e não respeitar o meu tempo de dormir, senão o meu sistema imunológico, o meu sistema vital vai ficar fraco, e aí eu fico mais suscetível a contrair essa doença, né? Então eu preciso melhorar, eu preciso cuidar, e a gente está tendo essa grande oportunidade de cuidar do nosso tempo, até aprender como lidar com esse tempo, o que realmente é essencial, o que não é essencial
para a minha vida. E quando eu vou cuidar do meu corpo astral, desse anímico, com o que eu estou alimentando a minha alma? Né? Eu alimento o meu corpo físico com o que eu como, com o que eu ingiro, com o que eu bebo. Mas com o que eu estou alimentando a minha alma? E isso é muito importante, porque a gente, de frente a essa pandemia, a gente está tendo um enorme casos de ansiedade, de pânico, de medo. E o que gera isso? Se eu fico na frente da televisão, se eu fico só pegando informação, hoje em dia a gente tem várias informações que são inverdades. Se eu alimento a minha alma com inverdades, eu me sinto inseguro. Se eu me sinto inseguro, eu vou procurar mais informação. E aí são mais verdades e inverdades misturadas. Eu não tenho essa capacidade de discernimento. E isso vai gerando um grande vazio, porque as notícias, essas inverdades, vão gerando um vazio interior. E aí, se eu gero esse vazio interior, eu abro espaço para que coisas ruins habitem esse vazio. E aí gera o medo, gera o pânico, gera a ansiedade, né, o que vai acontecer no futuro. E, na verdade, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para fazer uma reflexão de com o que eu quero alimentar a partir de hoje a minha alma. Né? Com o que eu quero me nutrir. Sim. E aí a gente tem que pensar também no campo espiritual. Como eu nutro, o que nutre o meu espírito é eu estar consciente, é eu estar acordado, né, para o dia. Então, se eu já tenho essa força de vontade, se eu já me coloco nesse caminho de realmente querer ver como eu vou me nutrir, tomar posse de mim mesmo, da minha vida, como eu vou me nutrir fisicamente, como eu vou colocar o meu ritmo, como eu vou nutrir a minha alma, e o que eu posso fazer, o melhor exercício para o espiritual é o processo meditativo, né? Nesse processo meditativo, eu vou trazendo clareza para o meu pensar, né? E conforme eu trago clareza para o meu pensar, eu consigo perceber o meu sentir. Se eu percebo esse meu sentir, eu começo a conseguir, de alguma maneira, ter o pensar com o coração, esse pensar amoroso. Esse pensar amoroso, ele vai até a minha vontade, a minha ação, e vai aquecer ainda mais essa ação, para que eu aja de uma maneira amorosa no mundo, nos meus atos. Então, por mais que eu esteja em isolamento, eu posso ter atitudes altruístas, eu posso olhar para o outro. Como eu posso estar fazendo a diferença nesse momento da pandemia? E isso vai alimentar e vai fortalecer o meu espírito. Eu acho que é isso que eu tenho. Nossa, brilhante, adorei. Não teria resposta melhor. Maravilhosa. Maravilhoso. Muito obrigada. Muito bom mesmo. Hoje eu vou fazer algo diferente. Rony, você teria alguma pergunta para a doutora Larisa? Eu estou sentindo que talvez você tenha uma pergunta que venha daí, não? Tudo bem para você? Tudo tranquilo, doutora. Então tá bem. Claudinha, você tem uma pergunta sua para a doutora Larisa, Claudinha? Olha, uma pergunta não, mas eu queria fazer um comentário. Pois não. No começo do programa, a senhora disse que, como médica, fica muito feliz quando encontra um colega médico espiritualizado. Né? E eu digo assim que eu, como paciente, acho que muitos de nós também ficamos muito felizes quando a gente sabe da possibilidade de buscar um médico espiritualizado. Então, gratidão a vocês duas. Gratidão. Claudinha, quer fazer a sua despedida já do seu trabalho, sua participação com os ouvintes? Quero, equipe. Isso, a todos os ouvintes que participaram bastante hoje, a doutora Larisa, e vou terminar com um comentário que deixaram aqui, olha, Adam Escada, melhor pessoa para falar do tema, se nota o amor pelo que faz nos olhos e na maneira que fala, sou coruja mesmo, beijos e saudades. Você me faz chorar, lindo. Que lindo, né? Sônia, quer fazer sua consideração final? Sônia? Soninha, caiu? Sim, não. É que para abrir o microfone demora um pouquinho.
Estou fascinada, muito grata, doutora Larissa, pelas suas colocações. Realmente, o Adam, não conheço, mas ele te descreveu assim, porque você não fala somente com os lábios, com a sua voz, mas com o seu olhar, com o seu gesto. Feliz aqueles que têm a oportunidade de ser tratada por você. Muito prazer em conhecê-la. E vou terminando, agradecendo a todos a participação, pedindo desculpas àqueles que adentraram o Face, mas nós não conseguimos hoje transmitir ao vivo, mas no YouTube deu tudo certo. E vou também lembrando que nem na prece, logo no início, o universo hoje está nos dando uma essência maravilhosa. Sim. E ela é benéfica. Então vamos pegar essa essência que o universo está nos dando no dia de hoje, vamos saber utilizá-la nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Essa prece foi criada antes dessa entrevista. Que lindo, muito bom. Então, gente, vamos pensar como agir. Vamos fazer tudo no amor. Do mesmo amor que a doutora Larissa está transmitindo para nós. Este carinho, essa compaixão, este aquecimento que ela está nos dando, né? Vamos fazer com que o nosso dia seja realmente de benfeitorias, de bem-estar. E muito obrigada a todos. Até a próxima semana. Beijo no coração. Rony, a sua despedida para os nossos amigos, para nosso querido anjo da guarda aqui na técnica. Eu agradeço a participação. Um engenheiro maravilhoso que está aqui, olha, é muito botãozinho. Eu agradeço a participação da Larissa, principalmente no encontro que a gente teve ontem, né, fazendo os testes. Dá para ver realmente a luz que ela transmite para a gente. E eu estou 100% de acordo com o comentário que o Adam deixou aqui para a gente. Sim. Larissa, para encerrar, eu faço uma meditaçãozinha breve, só para dar uma harmonia de fechamento, mas eu gostaria que você fizesse agora as suas considerações finais, depois eu faço o encerramento. Eu queria agradecer a vocês essa oportunidade de poder estar trazendo, estar falando da antroposofia, que realmente eu amo muito, para mim faz todo sentido. E foi uma oportunidade linda, muito bom conhecer todas vocês, a Niete que eu já conhecia, a Sônia, a Cláudia, o Rony, e é isso. Eu queria antes, eu não sei se tem tempo, eu posso fazer um versinho bem rapidinho? Pode, fica à vontade, para nós é um presente, imagina, eu que agradeço. Um claro demorar-se nas belezas da vida, dá à alma a força do sentir, um claro pensar nas verdades da existência, traz ao espírito a luz do querer. Steiner. Lindo, muito lindo. Então agora a gente vai colocar uma musiquinha de fundo, para a gente fazer só umas respirações, para a gente entrar de novo, porque a gente sobe muito aqui, sabe? A gente tira o pé do chão. Aqui dentro é harmonia, que é maravilhoso estar aqui dentro, mas eu tenho certeza que o público de casa, os nossos queridos ouvintes também percebem esse nosso trabalho aqui. Esse programa é muito especial para nós. E agradecemos muito a sua presença, eu já te conheço, sou suspeita para falar, sou sua fã também, então a gente já conversou muito outras coisas, já tive a oportunidade de estar com você outras vezes. Por isso o convite de você estar aqui, porque você é especial. Então, eu sabia que toda a equipe aqui estaria assim trazendo você dentro do coração. Falei que você ficaria à vontade, que aqui a gente forma uma sala gostosa para bater um papo. E eu agradeço, vi que você ficou à vontade. Então, para nós isso que fica agora uma proposta para uma nova oportunidade. Tá bom? De você estar com a gente, de trazer pra gente um complemento, o que você quiser, fica livre, a casa é sua, né? Pra gente, e tenho certeza,
o quanto de benefício os seus pacientes têm. Cada um de nós tem um núcleo a trabalhar, um compromisso, uma missão. E eu tenho certeza que os queridos que te procuram têm em você uma médica de corpo e alma. Gratidão por você estar aqui com a gente, certo? Então agora vamos fazer um relaxamento para a gente agradecer, finalizar e colocar os pés no chão, porque nós temos um dia todo pela frente. Amigos, bom fim de semana para vocês, obrigado de vocês estarem aí com a gente, estaremos juntos semana que vem, papai e mamãe do Rony, esposa do Rony, família, que fã-clube lindo hoje presente aqui com a gente. Agradeço muito a presença de vocês e o carinho de vocês pra gente, porque veio muita energia boa de todos eles que participaram do programa com a gente. Aqueles que mandaram mensagem, mas também aqueles que não acharam melhor não se apresentar. Mas tá ótimo, obrigada pelo carinho, pela vibração de energia, o que faz a gente estar aqui, é o que faz a gente trabalhar e levar para vocês essa integração corpo, mente, alma, de estarmos juntos aqui nessa encarnação, nessa existência, para a construção de um mundo melhor, que é o que nós acreditamos, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma inspiração. Serão 3 respirações. Inspire. E agora eleve o seu pensamento ao Pai, ao nosso Criador. Expire, relaxando o seu corpo, agradecendo a oportunidade de ter um corpo. Inspire. E nesse universo, nessa imensidão do universo, nós estamos aqui, criados por Deus. Expire e que do seu coração agora saiam energias salutares de cura a todos aqueles que nesse momento têm a necessidade de uma centelha de luz, de vida, de força, de refazimento. Inspire, seja só gratidão ao seu pai, à sua mãe, à sua filha, ao seu filho, à sua família, aos amigos, a todos aqueles que participam da sua vida, construindo a sua felicidade. Expire e dedique agora todo esse estado alcançado a todos os seres vivos, em especial a você mesmo. Que a harmonia esteja presente no seu corpo, na sua mente, na sua alma, e o seu espírito esteja agora iluminado pelo Pai Maior. Graças a Deus. O programa Saúde e Bem-Estar termina agora e convida você para um novo encontro. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, participe também pelas redes sociais. Programa Saúde e Bem-Estar.